Esse é o sinal de Caim. A Bíblia diz: "E pôs o Senhor um sinal em Caim." Gênesis 4:15. Que sinal Deus colocou em Caim? Algum dia você parou para pensar que sinal seria esse? A Bíblia não fala claramente que sinal é esse, mas acredito que ao analisarmos o contexto bíblico, podemos descobrir que sinal é esse. Nesse vídeo, vamos ver alguns versículos que podem dar pistas sobre isso. Depois que você assistir esse vídeo, deixe sua opinião se o sinal que vou te apresentar é plausível. Mas antes de dar sequência no vídeo, quero pedir sua colaboração. Para ajudar no crescimento de nosso canal, você pode ajudar da seguinte maneira: inscrevendo-se em nosso canal, acionando o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado. Você pode também dar o seu gostei ou não gostei no vídeo. E pode compartilhar nosso conteúdo com seus contatos e amigos. Sigamos para o vídeo. Algum dia você já ouviu alguém falando sobre o sinal que Caim recebeu? Gênesis 4:15. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Que sinal poderia impedir que alguém matasse Caim? Vamos usar um pouco de imaginação e visualizar uma cena. Caim fugiu, e depois de muito tempo lá está, Caim deitado sob a sombra de uma árvore à beira do caminho. De repente alguém aparece em sua frente e diz: "Seu assassino, você matou Abel, e agora eu vou vingar a morte dele, vou te matar." Caim se levanta para se defender. Então aquele sujeito justiceiro olha para Caim e vê o sinal que Deus colocou nele e foge desesperado e assustado. Que sinal poderia repelir um suposto agressor? Podemos dizer que a própria Bíblia tem uma resposta e um exemplo sobre isso, quando conta que um povo repeliu o povo de Israel e os amedrontou apenas por uma característica específica que possuíam. Vejamos, Números 13:25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: "Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto." Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. E a seguir, vemos a resposta para a pergunta: que sinal poderia repelir um suposto agressor? Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: "Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que desencorajou o povo de Israel a avançar na tomada da terra foi a notícia que o povo da terra era povo muito mais forte. Eram gigantes. Em Deuteronômio 9, verso 2, deixa claro que em um confronto com gigantes não haveria possibilidade de vitória. Veja o que diz: "Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes?" A Bíblia diz que, assim que os israelitas ouviram a notícia que os habitantes da terra eram gigantes, choraram a noite toda e desistiram de lutar pela terra. Nos versículos citados, vemos a informação: descendentes dos gigantes. Quem eram esses descendentes de gigantes? No livro de Josué 18:16, faz uma referência ao Vale dos Refaíns. Os Refaíns foi uma raça de gigantes que existiram antes e após o dilúvio. Em Deuteronômio 3:11, diz que Og, rei de Bazã, foi um dos últimos sobreviventes dos Refaíns, e chama a atenção para o detalhe de sua cama, que possuía cerca de 4 metros de comprimento. Mas qual a relação entre o misterioso sinal de Caim e os referidos gigantes? A Bíblia diz que após Caim receber o sinal, fugiu, e passados algum tempo se casou e teve descendentes, e que sua descendência cresceu e edificaram cidades. Ainda nos tempos de Caim, a Bíblia faz o seguinte relato:
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1 e 2. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve. Na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 4. Existem duas linhas de pensamento sobre Gênesis 6, 4. Uma é que os referidos filhos de Deus eram seres espirituais que se uniram a mulheres e produziram os Nefilins. A outra é que se trata da mistura da linhagem de Sete, sendo os filhos de Deus, e a descendência de Caim, sendo as filhas dos homens. Eu, particularmente, creio na opção 2, que é a mistura das descendências de Sete e Caim. Havia naqueles dias gigantes na terra, os descendentes de Caim. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, descendência de Sete, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Voltando à situação hipotética em que Caim se levanta para se defender de um hipotético agressor, que sinal poderia repelir um suposto agressor? Se alguém encontrasse com Caim e ao olhar para Caim percebesse que este tinha um tamanho descomunal, este seria um sinal que com toda a certeza o repeliria, assim como os gigantes dissuadiram o povo de Israel. A Bíblia fala em Deuteronômio 2:10. Antigamente os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Os moabitas referiam-se aos Refaíns como Emins, que significa coisas temíveis. Qual foi o sinal que Deus colocou em Caim para que quem o encontrasse não o matasse? Será que Deus o tornou gigante? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus contatos. Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho para receber nossos vídeos.